pastor falou tem total sentido, faz total verdade na nossa vida. E o que eu quero fazer com vocês é trazer uma reflexão para o nosso coração, porque Jesus sim está lá na frente, mas a gente precisa fazer algumas coisas. Hoje eu vou falar sobre princípios. Por que princípios? Porque nós somos tão jovens. Às vezes a gente nem aprende o que é isso. Eu demorei para aprender o que era princípios. E eu vou me basear em Jó. Jó, ele sofreu muito. E a gente deve perguntar, mas princípios e Jó? Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai entender. Só que antes da gente falar de Jó, vamos tentar entender o que é um princípio. Princípio é como se fosse uma verdade absoluta. É algo que a gente coloca na nossa vida e a partir de determinado momento a gente segue. Então é uma verdade imutável, irrevogável e que não se discute com ninguém. Uma pessoa que tem princípio, ela tem uma base e daqui ela vai. E o que é não ter princípios? Uma pessoa sem princípios. Seria como se fosse uma pessoa que vive avoada, porque ela não tem essa base para poder seguir a vida. E às vezes ela faz algumas escolhas que futuramente pode voltar a atingir ela, de alguma forma. Então não ter princípios é como se a gente não tivesse uma base para poder seguir uma vida. Fechado? Todo mundo entendeu? A gente mexe muito no celular, né? Vamos criar uma aba. Essa aba aqui é princípios. A gente aprendeu o que é e o que não é princípios. Agora a gente vai falar de Jó. No primeiro versículo de Jó, a Bíblia relata o seguinte: na terra de Uzé vivia um homem chamado Jó, o qual ele era íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. 4 características que Jó tinha. Qual dessas aqui vocês acham que era um princípio na vida dele? Temor. Você não pode. Mas sim, temor é um princípio na vida de Jó. E temor, a Bíblia fala muito sobre ele. E ter temor é ter um princípio. Por quê? Se eu falar pra vocês que temor é um princípio, vocês vão perguntar, tá, o que é temor? E temor, eu já tive uma visão muito... Temor a Deus, no caso. Eu já tive uma visão muito errada do que era temor. Sabe quando eu falava temor a Deus, eu ficava, nossa, deve ser um negócio tipo surreal. Eu me paralisava, eu pensava que eu não era capaz. Só que temor a Deus não, ele é difícil em sua proporção, mas ele não é nada desse medo paralisador. Às vezes está muito na nossa cabeça. A palavra paralisa temor. Às vezes está muito na nossa cabeça. Temor é como se fosse uma reverência profunda, uma reverência que a gente tem de corpo e de alma. É quando a gente pega e fala assim, eu vou ter temor a Deus. É quando a gente de coração, de consciente, não tem nada desses negócios de tocar o Espírito do Deus, é consciente as atitudes que a gente toma na vida e a gente fala, Deus, eu vou ter temor. Então temor é quando a gente consciente tem uma reverência por Deus, um respeito por Deus. Todo mundo compreende? Tá fazendo sentido? E eu vou trazer um exemplo mais prático ainda para a gente poder desmistificar a questão do temor. Meu pai, esse rapaz aqui do meu lado, né? Ele sempre teve um negócio na cabeça que a gente não podia se comer sem camiseta. Não sei porquê. Não podia comer chapéu, não podia comer sem camiseta. E aí, tava um sol, domingo como tá aqui hoje, a gente jogando bola na rua. Quando subia pra comer, tinha que colocar a bendita da camiseta. E eu nunca entendi. Eu falava, tá, tem que colocar, vou colocar, tô com fome mesmo. E aí, certo dia, jogando bola na rua, quando eu era mais novo, eu subi pra poder comer, tava com fome, deu horário. E aí eu comecei a preparar a comida. Só que nessa preparando a comida, eu escuto ele chegando. O carro dele faz um barulho, então eu tô lá na cozinha, sem camisa, no calor, e escuto meu pai chegando. Quando eu escuto eu falo, meu Deus, eu estou sem camiseta, ele não gosta. Eu não tinha medo que ele iria me bater. Ele não iria, meu pai nunca me bateu. Mas o que eu tava naquele momento era com medo dele me ver sem camiseta, porque eu poderia desagradar o meu pai. Faz sentido? E aí eu saí correndo e peguei minha camiseta, voltei, passei como se fosse bonitinho, me perdoa pai, mas eu tava sem camiseta antes. É engraçado, só que quando eu parei para refletir, mais velho, um pouco mais inteligente, o que eu tava era com temor ao meu pai.
eu não tava com medo dele me agredir, de me bater, eu tava querendo respeitar o que era importante. Isso é temor. É quando eu visto a minha camiseta porque eu sei que pode ferir um princípio do meu pai, que era não ficar sem camiseta, e eu faço por livre e espontânea pressão, brincadeira, vontade. E com Jesus não é tão diferente. Temor a Deus é quando a gente escuta a palavra dele, escuta os mandamentos dele e coloca-se numa posição e fala: eu vou honrar Jesus, eu não vou comer na mesa sem minha camiseta. Então, temor a Deus de uma maneira um pouco mais simples é quando eu sei que eu tenho que fazer e eu faço porque eu quero, porque eu sei que pode ferir a ele. E era isso, e eu não sabia, sabe? Tipo, aqui desmistifica tudo. Só que aí a gente para pra pensar, é muito fácil ter temor? Não, falei pra vocês, eu não queria colocar a camiseta, porque eu também nem entendia, né? E aí, o que a gente precisa ter como seres humanos para poder ter temor a Deus? Porque, falar bem sincero, a palavra é bem grande, às vezes a gente se desvia, a gente não consegue entender, não consegue compreender. Para falar o que é ter temor a Deus, como aplica na nossa vida, a gente vai usar o exemplo do Abraão. Quando a gente olha para Abraão, deixando já um pouquinho de lado nesse sentido, a gente vê Abraão quando Deus pede para ele dar seu único filho como sacrifício. Esqueci o nome do menino, Isaac. Imagina comigo, Jesus pede seu filho como sacrifício. Que coisa de outro mundo. Abraão não falou isso. Deus, isso é coisa de outro mundo. O que ele fez? Ele foi dar seu único filho como sacrifício. O que isso mostra para nós? Que quando Abraão ouviu a Deus, ouviu a palavra de Deus, o que ele teve? Temor, porque ele escutou e obedeceu. Então temor, ele também está ligado com obediência. Saindo não de Abraão, a gente está em Abraão, mas quando o meu pai fala para eu colocar a camiseta, eu tenho que obedecer. E quando eu coloco, eu estou obedecendo. Então, quando Jesus pede para Abraão dar o seu filho, ele age com temor e obediência. Só que o mais legal é que a Bíblia ainda fala mais um pouquinho sobre Abraão. Quando Abraão estava levando o seu filho para poder sacrificar, ele estava com fé no coração. Ele tinha fé que se ele sacrificasse o filho, Jesus poderia resgatar ele dentre os mortos. E mais uma vez, como aplica temor na nossa vida? É a obediência e a mesma fé que Abraão tem. Fé, ela tá ligado também em confiança, sabe? Eu não sei porque eu tenho que colocar a camiseta, mas eu vou colocar minha camiseta. Porque eu tenho fé e confiança e obediência no meu Pai. Isso é ter temor. Ter temor e aplicação prática. Aqui a gente fecha os dois pontos de Abraão. Com ele a gente aprendeu que para ter temor, a gente precisa ter obediência e precisa ter fé. Muito legal, né? E agora a gente sai de Abraão e começa a vir para nossa prática, sabe? No nosso dia a dia. Pô, a gente vive numa sociedade muito rápida. É tudo muito veloz, sabe? Tipo, às vezes a gente pega aqui o celular, cria um desejo de algo que a gente nem queria, começa a ter oportunidades no dia de mentir, aparece oportunidades de roubar, de ser desleal, de fazer coisas inapropriadas para a palavra de Deus. Só que uma vez eu parei para pensar, eu falei assim, cara, no domingo eu tenho tanta fé, no domingo eu sou tão forte, mano. Eu vou pra igreja, eu acho que nada me para. Minha segunda-feira é maravilhosa. Eu fazia terapia na segunda, eu mudei pra sexta porque minha segunda sempre é muito boa. E acho que isso não acontece só comigo. No dia da Santa Ceia, no dia do batismo, a gente sai com uma certeza de dentro da igreja. Mas aí chega numa quinta-feira, numa quarta-feira, o que acontece? Às vezes a gente perde, distancia um pouquinho da nossa fé, né? A gente começa a fraquejar um pouco. Pô, você no domingo, você tá com a cabeça na igreja. Na quinta-feira, você já nem lembra do culto de domingo. E é muito bom no culto de quarta porque fortalece a fé, galera. Vale muito a pena. Vá. E eu tô indo muito rápido? Tá bom. E quando a gente olha pra Jó, lembra que ele tinha 4 características. Ele era íntegro, justo, temente e se desviava do mal. Eu falei isso, não falei? E a gente pega a nossa semana, que na quarta, na quinta-feira a gente já tá meio
sem aquela energia, sem aquela fé. E a gente olha para Jó, a Bíblia diz que Jó ele era íntegro. E alguém sabe o que significa íntegro? O que é ser íntegro? Íntegro diz a respeito de você ser inteiro, de você ser somente um. Você é o mesmo em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, com os amigos, no quarto sozinho, sem ninguém. Isso é ser íntegro. Mas calma aí, no domingo eu tenho muita fé, no domingo eu sou muito forte, mas por que na quarta eu não sou? Sabe que eu não estou sendo íntegro? Porque eu sou a mesma pessoa, sabe? O que está acontecendo? Jó ele era considerado íntegro por conta de alguma coisa. E é aqui que eu quero ligar a nossa cabeça, sabe? A gente passa por muita coisa na nossa vida. E a gente só vai conseguir vencer todas essas adversidades que aparecem, eu digo em questão do pecado que aparece na quarta-feira, em questão da vontade que aparece de fazer a coisa errada, em questão da vontade de mentir. A gente só consegue passar por elas e vencer todas elas quando a gente cria temor pelo Senhor. Porque a partir do momento que a gente consciente se coloca numa posição de criar um temor pelo nosso Deus, quando chega a oportunidade de fazer alguma coisa errada, o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer isso porque eu sei que meu Deus não gosta. Então eu vou me afastar do mal. E aí que está o ponto-chave. Só pelo fato da gente ter temor, da gente ver o mal e se afastar dele, é quando a gente se torna íntegro de verdade. É quando a gente consegue ser aquela pessoa que a gente é na igreja. Acredito que ninguém aqui peca dentro da igreja, porque é um lugar santo, né? Então a gente pensa nisso. Mas quando a gente fala, Deus, tá vindo a dificuldade, eu não vou fazer isso porque eu tenho uma reverência pelo Senhor dentro do meu coração, é quando a gente se torna íntegro. É o que faz a gente ser a mesma pessoa do domingo, na quinta, é o que faz a gente ser a mesma pessoa da Santa Ceia, na terça. Esse que é o ponto-chave. E a reflexão que eu queria trazer era sobre isso. Sempre tive muita dúvida. Quem que ensina o jovem, cara? Pra onde que eu vou? O que que eu faço? E foi assim que eu descobri. Foi numa conversa com Deus dentro da faculdade. Eu vou pra faculdade, às vezes eu chego um pouco mais cedo para poder fazer os devocionais. E sempre foi uma dúvida minha. Como? E é por esses caminhos. É por princípios. Porque a nossa vida começa nos princípios. A gente começa ali. É ali que a gente decide com quem vai ser a nossa amizade. Eu tenho temor a Deus, eu não posso sair com aquela menininha porque ela faz outras coisas, sabe? Eu tenho temor a Deus, eu não vou falar palavrão porque eu sei que não agrada o coração do Senhor. Eu tenho temor a Deus, eu vou vestir minha camiseta para eu não comer sem camiseta, mesmo quando meu pai não está me vendo. E era isso que eu queria trazer para todos nós refletirmos. Que temor a Deus não é como se fosse algo impossível, algo distante. Está muito mais perto do que a gente pode imaginar, sabe? A gente consegue agradar a Ele, a gente consegue ter temor a Ele. Isso porque eu nem estou me aprofundando nas coisas nas bem-vintorias que tem temor, sabe? A Bíblia diz que temor é quando você teme ao Senhor, nenhum mal entrará na sua casa. E tem diversas coisas nesse sentido. Então só tem benefícios daqui para frente, sabe, galera? Que vocês possam refletir nessa mensagem. O que é ter temor, o que é ter um princípio e o que é viver uma vida com Cristo, sabe? E aí eu não sei como finalizar essa mensagem.